Olá, direto de Brasília, Distrito Federal, Brasil, iniciando mais um ponto certo. Hoje nós vamos falar de cultura, nós vamos falar de diversão e arte. Aquilo que nos inspira, aquilo que nos lava a alma. Estamos aqui na Galeria Olhos de Águia e quem vai nos contar essa história é Ivaldo Cavalcante. Muito obrigada, Ivaldo. Prazer é todo meu. Por aceitar o nosso convite do Ponto Certo para conversarmos sobre arte. Muito obrigada. Essa sua galeria aqui é maravilhosa. Que bacana. Pois é, a Galeria Olho de Águia, ela se iniciou em 2002, né? Um embriãozinho começou a fortalecer dali. Eu sempre trabalhei em jornal, sempre fui operário do Quarto Poder, no fotojornalismo, né? E aí a gente teve aquela vontade de ampliar mais a Galeria Olho de Águia, né? Taguatinga fica a 24 quilômetros do plano piloto, né? Os rebeldes são a Ilha da Fantasia, né? Brasília. E aí a gente começou a fazer várias pautas em relação a como é que seria a Galeria Olho de Águia, né? Hoje a gente tá com 5 projetos independentes, né? Temos alguns projetos que foi financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura, né? Como Imagens Sem Fronteira, que é um projeto bem legal, que a gente, em 2012, foi aprovado. A gente trouxe 9 fotógrafos, 5 fotojornalistas brasileiros e 4 estrangeiros, né? Os melhores fotojornalistas de cobertura de guerra, no fronte mesmo de guerra. Interessante isso. Mas eu quero começar a nossa história aqui com a sua vinda para Brasília. Como é que foi que isso aí aconteceu? Como é que você veio parar aqui? Eu sou uma família de Crateús, do Nordeste, né? A gente veio com 4 anos de idade para Taguatinga, num pau de arara, em cima do pau de arara. Minha mãe tinha vindo antes, assim, 8 meses para cá, antes, né? E aí a minha tia, depois de 8 meses, colocou todo mundo no pau de arara e a gente veio parar aqui em Taguatinga. Como o sonho de todo nordestino era desbravar Brasília, o sonho do JK, né? Então, assim, como pioneiros, a gente veio experimentar a terra vermelha de Taguatinga, né? Então você cresceu junto com a cidade. E crescemos junto com a cidade. A construção e você crescendo, vendo a cidade crescer aqui. E aí a gente passou, e aí vem a juventude, né? Eu cheguei a morar lá no Mercado Sul, que hoje é uma ocupação muito interessante, né? O Mercado Sul hoje é uma ocupação por vários grupos de teatro, né? Teve também uma força do MST para que chegasse a fazer uma ocupação legal. E hoje é uma pauta incrível que tem também em Taguatinga, né? Que é a ocupação de eventos culturais, sabe? Taguatinga é uma cidade muito cultural. Isso. Aqui no Distrito Federal. A gente tem aqui uma diversidade, né? Cultural imensa. E eu queria, como é, né? Você começou aí, jornalista, e veio criando aqui essa galeria maravilhosa, tá? É um centro cultural aqui, onde acontece milhões de coisas, né? E você não para por aí não, né? Eu quero falar agora um pouquinho desses livros aqui, ó. Esse Brasília aqui, 25 anos, tá? Eu quero falar a respeito dele, porque ele começou aqui no Brasil e foi parar em Miami. Você vai me contar essa história. É uma história muito, muito incrível, assim. Eu fico muito feliz, assim, de estar participando, assim, do seu programa, porque é uma coisa, assim, bem... Assim, o mundo é muito pequeno, né? Eu sempre trabalhei em jornal, então a minha militância foi muito assim sobre problemas sociais, né?
E eu tenho uma grande amiga minha que foi curadora numa exposição que ela me convidou em Miami sobre meninos de rua, sabe? Aí eu mandei o material todo para ela e ela organizou tudo e quem apareceu lá, Jimmy Page. Jimmy Page e a Jimena Page. E aí eles adquiriram 3 obras, né? 3 fotos de menino de rua. E aí eu conversando depois com a Regina Rodrigues, ela falou, olha, Valdo, o Jimmy Page comprou, adorou seu livro, adorou o material, né? De menino de rua. Ele tem uma ONG aí no Brasil chamada ABC Trust, sabe? E enfim, eu acabei recebendo um e-mail do Jimmy Page, tem guardado Legal. até hoje. E aí começou a surgir assim a minha participação, né, da ONG, né? Fiquei sendo voluntário da ONG, né? Acabei fazendo 2 exposições na Embaixada do Brasil em Londres, né, para arrecadar fundos, né? E a história do Jimmy Page no Brasil é muito interessante, porque ele começa assim falando ele estava no Copacabana, se eu não me engano, a data, acho que foi em 92, e ele, no último andar lá do apartamento, ele olhava lá para baixo, aquelas crianças, 6 horas, 7 horas da noite, dormindo, já se agasalhando lá embaixo do bloco, né, do hotel. Ele ficou preocupado com isso, né? E aí resolveu fazer uma entidade chamada ABC Trust para ajudar os meninos de rua, de 0 a 18 anos, né? Tanto é que ele ajuda vários estados brasileiros, né? Em Petrópolis tem a casa do Jimmy Page, que ajuda menores, né? Isso é muito legal. E aí surgiu aqui... E aí surgiu aí o jornalista, o jornalista aqui, o Leandro Souto Maior, fazendo um livro sobre Jimmy Page no Brasil. Aí ficou sabendo da história, né? Porque esse meu livro, Brasil 25 anos para jornalismo, eu lancei em 2005, né? Aí ele pediu para mandar o texto, né, que o Jimmy Page fez, e assinou, aí colocou no livro Jimmy Page no Brasil, né? Ficou muito E é legal. muito interessante que tem todos os roqueiros do país aí, né? É, Com contato assim com o Jimmy Page, né? Eu estava olhando aqui, muito legal mesmo. Isso, e a sua galeria tem tudo a ver com rock and roll. Sim. Aqui é um espaço super rock and roll. É interessante assim que eu costumo dizer que o Jimmy Page é o nosso anfitrião. Tem uma foto enorme aí, né, que ele segurando meu livro, né? E no lançamento eu mandei um livro para ele, a Jimena foi, fotografou e me mandou a foto, né? E é interessante que a galeria assim passa muito jovens, né? É incrível, assim, já se consolidou, bem jovens de 16 anos a 80 anos, né? É bem legal. Isso é legal. E aí tem alguns adolescentes que ficam olhando ali o Jimmy Page segurando o livro, aí olha para mim, fica olhando, falando, não acredito que esse cara conhece o Jimmy Page, né? Então, assim, é incrível. Incrível. Como o rock faz parte e vai continuar fazendo, né? Vai fazer. Os nossos netos. Agora, Ivaldo, eu queria falar aqui um pouquinho desse seu olhar, dessa sua sensibilidade de estar sempre de olho naquilo que a maioria das pessoas torna invisível. Vamos falar aqui das crianças, né? Que você fotografou ao longo da sua vida como jornalista. Inclusive você tem essa foto aqui premiadíssima, que eu quero falar sobre ela, tá? Esse livro aqui é um livro onde estão os maiores fotógrafos do planeta Terra. Desde o século XIX. E você aqui sentadinho do meu lado é um deles. É muito interessante. E eu quero que você me conte essa história aqui sua, dessa fotografia com criança. Como foi que isso iniciou? Pois é, eu recebi um convite para fazer parte dessa exposição. É uma instituição que tem na Itália, né? E essa exposição tem foto do século XIX ao século XXI, né? E essa foto foi escolhida para ser o catálogo, né? Mas assim, quando eu falo assim, fotógrafo, tem Cartier-Bresson, James Netway, sabe? David
assim, os maiores fotojornalistas da história, né? E o Ivaldo E eu estou Cavalcante fazendo tá parte aqui na da capa do catálogo. Assim, em relação assim, à minha militância assim, com os meninos de rua, eu trabalhei 35 anos em jornal, desde a década de 80, da época do VHS. Eu sempre levava na minha bolsa de máquina, de acessório, eu sempre levava uma máquina, uma filmadora, porque eu sempre filmava, além de fotografar para o jornal, eu filmava a situação dos meninos de rua. Então eu cheguei a cobrir desde a cola do sapateiro, né? E tem isso em filmagem. Tem 35 anos em filmagem, assim, registrado aqui em Brasília, né? Desde do VHS até agora, esses aplicativos, né, de celular. Digital. E eu vim registrando isso tudo, sabe? E aí eu assim, acompanhei a cola de sapateiro, o Tiner, depois veio a Merla e depois veio o avassalador crack, né, que hoje está uma epidemia, né, no Brasil. E eu resisto tudo isso. Assim. No futuro breve eu espero fazer um longa-metragem sobre os meninos de rua, que eu tenho muitas horas de gravação, né, pegando todo esse viés. E eu fiz também agora 2015. O meu nome é Fábio, né, que é um garotinho, um adolescente em situação de rua, que está no YouTube. Meu nome é Fábio, um morador de rua e que mora dentro do container de lixo, né? Esse filme foi até premiado. Foi premiado e eu assisti ele. Você assistiu? E o outro é qual o seu lugar no mundo, que é sobre sobre o usuário de crack, né? Que é onde eu levo esse debate, que são os invisíveis da sociedade, né? Então eu sempre fui ligado da visibilidade aos invisíveis. Né? Veja você, né? Você trabalhou com 3 fontes interessantíssimas. Uma, né, como jornalista, buscando informação, trazendo, né, à tona aquilo que estava acontecendo no momento. Você também trabalhou com essas crianças, né, e trabalha fazendo esse registro. E é um registro, assim, que nos pesa, porque a criança, ser humano criança, que era para ser tratado com amor, com muito carinho, com total proteção, se vê numa situação, né, de abandono, de invisibilidade. E ao mesmo tempo que você trabalha com esse assunto tão triste, tão pesado, você trabalha também com a alegria, com a satisfação e com o elevar do ser, né? Porque a cultura traz isso. O entretenimento, a música faz com que seja uma coisa muito bacana para a vida da gente. E eu gostaria de falar desses 3 Ivaldos que estão aí dentro de você. Pois é, tem um que, se eu tivesse a fórmula, era muito interessante, que é dar visibilidade, né, essas crianças de rua, né. Mas passa governo, entra governo, só usa sempre o lado homeopático, né. Mas é isso. E mexer com cultura também é muito legal, com diversão, né? Porque os projetos que a gente realiza aqui na galeria já nos dá a oportunidade assim, de sonhar, né? Aqui em Brasília tem a Secretaria de Cultura, que tem um projeto muito legal, que é o Fundo de Apoio à Cultura. Então, assim, é muito legal a gente ser aprovado nesses editais e como é que se diz, essa verba que você usa para a cultura e chega também para a comunidade, né? Reverte na comunidade. Isso é muito legal, assim. Nossos impostos estão vindo de volta na cultura para
para a comunidade Quando a gente fala de aproveitar imposto, né? O primeiro pensamento imposto ele vem para a área de saúde, para a área de educação, para a área de obras, enfim, até mesmo correções da cidade, policiamento. Mas a cultura parece que ela está meio fora, né? E quando a gente vê esse retorno das verbas públicas se transformando em cultura para essa pessoa que trabalha, que leva uma vida pesada, e por que não ter alegria? Por que não também trabalhar o seu lúdico, né? Exatamente. Uma coisa que dá tanto prazer poder trabalhar com a criatividade. Érica, agora no mês de maio, agora abriu os editais, né? Então, assim, agora imagina, eu tô com um projeto que a gente vai trazer, assim, lógico, né? A gente pretende trazer Patti Smith. Olha, que legal. Assim, encaixando ela no Imagens Sem Fronteira, né? A gente vai trazer 4 fotógrafos, né? Internacionais e misturar fotojornalismo com como é que se diz, com poetas, né? Com livros, né? E aí a gente pretende trazer a Patti Smith e o Erdinger, que é do Engenheiro do Havaí, que agora ele está escrevendo muito, está lançando alguns livros, né? E vai ser interessante, assim, fazer com que a comunidade venha ver esse pessoal aqui, né? Numa cidade satélite, né? Da periferia. Isso é legal, que mexe, assim, com os sonhos da gente, né? Esse tipo de realizações, sabe? Isso vai acontecer quando? Isso é para esse ano. Para esse ano. Já os editais já abriram, né? Mas você ainda não definiu Ainda não datas. definiu. Aí tem 2 fotógrafos a gente já definiu, que é o Jamie Nashway, né? Um dos maiores fotojornalistas desse século XXI. Ele é americano. O Goran Tomasevic, que é um sérvio, que, na minha opinião, ele é sucessor do Jamie Nashway, sabe? Em termos de fotojornalismo, né? E aí tem mais 2 que a gente pretende trazer 2 fotógrafos, também de front, de guerra, né? Para não ficar o clube do bolinha, né? Sempre, né, fazer essa messa. Isso é bom. Isso é bom. Esse equilíbrio aí, ó, do feminino e o masculino. Isso é bom. E aí a gente tá inovando, né? Essa pergunta que você fez, está inovando, assim, o lado poético da coisa, trazer a Patti Smith dentro do Imagens Sem Fronteira, com a Erdinger, né? Está aqui no Brasil, a Patti Smith americana. E a gente torce que dê tudo certo, né? Fazer com que a comunidade usufrui, assim, de sonhos, né? De ter um livro autografado pela Patti Smith, né? Eu imagino que vai ter uma fila enorme de livros para ela autografar, né? O Erdinger também, que é um grande poeta, né? Um grande escritor. Quando isso acontecer, sim, eu quero que você me convide. Com certeza. Eu quero saber, porque eu quero vir com o ponto certo para cá. E de repente até fazer uma inovação. Sim. Fazer um programa aqui ao vivo durante o vai evento. Ser sensacional. Vai ser sensacional. Eu vou gostar dessa ideia e vou querer participar, viu? Vai ser sensacional, imagina. Vai tem outros projetos também que a gente imagina. Tem um edital que aqui em Brasília, assim, a Secretaria de Cultura sempre foi assim um posto de criatividade para os artistas, né? Que é muito legal esse incentivo cultural. E tem um edital aí que é manutenção de espaço cultural, que esse também é sensacional. Pretendo me inscrever nele também, porque a galeria está com um portfólio muito legal, né? A gente tem 6 projetos independentes aqui. O 6º vai ser agora, né? Então a gente já está com um portfólio bacana, assim, para concorrer esses editais e a mostrar para toda a comunidade de Miami, daqui também, de Brasília e Brasil. As pessoas que não conhecem Brasília, Ivaldo, muitas vezes pensam que Brasília é só política. E eu quero mostrar para essas pessoas que Brasília é muito mais do que isso, e principalmente cultura e tantas outras coisas, né? Itaguatinga é uma das cidades que mais demonstra essa cultura. É verdade. Porque aqui há uma atividade muito grande.
Você é um dos pioneiros aqui. Pô, é verdade. Mas tem muita gente boa, assim, músicos, assim, que já saíram para fora, sabe? Fotojornalistas, assim, é muito interessante. Taguatinga é diferenciado das outras ARs, né? Administrações. Eu sou bairrista total, assim, adoro Taguatinga. Acho sensacional, assim, fazer parte disso tudo, apesar da minha idade, 65 anos, ainda estou firme na rocha, fazendo acontecer as coisas. Tá jovem, Né? jovenzíssimo, não tem nem que se preocupar com isso. A idade está, muitas vezes, verdade. a limitação aqui, ó, na cabeça. É verdade. Ivaldo, a gente está nesse papo muito gostoso. Legal. Mas a gente está já se aproximando aqui para o final do nosso programa. E eu gostaria muito que você passasse uma mensagem para aqueles que nos assistem agora, fazendo até um convite para vir aqui em Brasília conhecer a Galeria Olhos de Águia. Pô, eu passo assim para que, assim, em termos de sonhos, sabe, acreditar sempre, né? E fazer com que eu acredito que a gente seja mais humanos, né? Ter uma visão mais ampliada, assim, desses invisíveis que tem, não só em Taguatinga, como em Brasília, acho que é no mundo todo, né? Esse pessoal que se torna invisíveis, né? Na nossa frente, é no planeta todo, né? Tem um amigo meu que a gente, em 2012 que ele veio, um russo, ele falou: Ivaldo, o que acontece em termos de cultura, de política e tudo, é a mesma coisa, na Rússia é a mesma coisa. Só muda mesmo a temperatura, que lá é 30 abaixo de zero, mas o resto é do mesmo jeito, né? Então é isso, eu acho que é acreditar mais, ter mais humanismo, né? Foca mais no viés, assim, para que o mundo seja mais suave, né? Mais tranquilo. Legal isso. Eu acho isso. Durante a nossa conversa aqui, vamos passar algumas imagens, principalmente fotografias suas. E eu agradeço muito por ter nos recebido. Pô, eu fico muito feliz, assim, de estar participando. E não se esquece, que eu quero participar desse evento aqui. Legal, vamos torcer que o edital seja aprovado. Vai dar tudo certo. E outras oportunidades. Os sonhos se realizam, né? A gente vai em busca deles sempre. Né? Isso mesmo. É? E a gente tem que sonhar e tem que buscar o sonho. Vai estar aqui entrevistando a Paty Smith. Exatamente. É verdade. Você construiu tudo isso daqui. É verdade, né? E nos está dando essa oportunidade, assim, minha primeira exposição internacional foi em Miami, né? E eu ter conhecido os dedos de Deus, que é o Jimmy Page, né? Guitarrista do Led Zeppelin, né? Então, isso. É sensacional. Eu já posso ir para o segundo plano aí, tranquilo, que eu já fiz meu papel aqui na Terra. Legal. É verdade. Muito obrigada. Muito agradecido pelo convite. Muito obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço. E assim encerramos mais um Ponto Certo. Eu espero que você que nos assiste tenha gostado dessa conversa maravilhosa. Se você mora em Brasília, ou mesmo aqueles que não moram, venha aqui em Taguatinga, venha conhecer essa galeria maravilhosa chamada Olhos de Águia, aonde a movimentação cultural não para. Até a próxima semana!